Bom, é isso aí, pessoal. Na nossa teleaula passada, né, na teleaula número 1, que foi o dia aí do nosso encontro, que a gente estabeleceu esse diálogo, né, eu falei para vocês que da minha formação. Então, hoje não precisa mais apresentar toda a minha formação, né? Só lembrando que eu atuo aqui na região de Porto Velho, né? Sou linguista e atuo justamente trabalhando essas noções, essas teorias de linguagem e de comunicação. Na nossa teleaula de hoje, antes da gente iniciar o conteúdo dessa teleaula 2, a gente vai fazer uma retomada do que foi a nossa aula passada. Vamos aqui dar uma olhada no nosso slide. Qual o objetivo dessa nossa segunda aula, né? Continuar aquele diálogo, aquela comunicação sobre todos os elementos, né? Todos os tipos de comunicação. Nós temos 3 tipos, né, importantes, vocês lembram, né, mas a gente vai dar uma retomada e o objetivo da nossa aula, então, seria conhecer alguns dos elementos condicionantes, ou seja, que condicionam a comunicação. E vamos também, dentro desse objetivo, diferenciar todos esses elementos, né? Quais são eles? A fonte, o destinatário, ou seja, para quem eu destino a minha mensagem, a minha informação, o emissor, quem é que emite, né, essa informação, o receptor, quem é que recebe, o código, não é isso? Através de qual código linguístico eu vou informar, e o canal, né, através do qual esse código ele vai ser passado. E a mensagem propriamente dita, né, ou seja, a informação que eu quero transmitir. E ao diferenciar tais elementos, né, nós vamos procurar entender, né, discutir mais alguns conceitos de comunicação. Bom, pessoal, então só retomando a nossa aula passada, né, nós tínhamos aí 3 tipos de comunicação. Nós tínhamos a comunicação interpessoal, é isso? Aquela comunicação que se dá ali, ó, diálogo, face a face, né? 2 pessoas se comunicando. Nós tínhamos a comunicação institucional, né? Aquela comunicação que é voltada para um público específico, de repente um público em geral, mas são informações específicas. Lembram do exemplo que nós demos do mural escolar? O mural ele traz informações, ele traz uma comunicação que vai atuar ali, vai processar ali dentro do âmbito escolar, do âmbito educacional. E nós tínhamos também a comunicação de massa, né? Essa comunicação massificada, que nós demos como exemplo o jornal, né? O telejornal. Ali estamos assistindo, ouvindo as notícias, as informações que o jornalista está nos passando, né? Mas a gente recebe essas informações de maneira padronizada, né? Ou seja, todo mundo, a grande massa, recebe de maneira igual, né? A gente até pode questionar entre nós, dentro da nossa casa, da nossa família, mas todos recebem a mesma informação, né? Para uma massa maior. E aí, professora Dinalva, como é que está o pessoal? Já começaram aí a participar nos polos? Já sim, professor, já entraram, já nos saudaram, né? E assim, eu peço a vocês que postem os comentários dos alunos, ouvir o que o aluno já comentou, já pode postar, porque assim, nós precisamos dessa resposta do que estamos transmitindo aqui, né? Não ficarmos, vamos até falar desse tipo de comunicação, essa comunicação que a gente só fala e não temos um retorno, mas nós queremos esse retorno aí através do chat, que vocês postem todos os comentários dos alunos, as respostas, para que possamos comentarmos aqui na aula. E esse retorno é importantíssimo, ele é quem vai nos dar, é o que a gente chama, né, o feedback de vocês, ou seja, como é que vocês estão recebendo todas as informações que a gente está tentando passar para vocês, né, tentando transmitir para vocês aí do outro lado. Então, olha, recorram ao tutor presencial, né, não se envergonhem, tá? Entrem aqui para a gente estabelecer realmente, de forma efetiva, esse diálogo. Vamos continuar então com os nossos slides?
vamos entender aqui, ó, que para a gente fazer, então, uma retomada do que foi comentado na aula passada, né, no nosso encontro, no nosso primeiro encontro, não é? O que a gente entendeu? Que a comunicação, pessoal, deixa eu colocar aqui em outra cor, a comunicação, ela é uma troca, ou seja, uma troca de informações, uma troca de conceitos, uma troca de diferentes tipos, maneiras, pontos de vistas, né? Olha aqui, ó, diferentes tipos de relações sociais. Isso aqui é importantíssimo, até porque quais são esses tipos de relações, né? A interpessoal, como falamos, né? A institucional, que é aquela comunicação mais padronizada, não é isso? E a instituição, a comunicação, perdão, de massa, massificada, né? O exemplo do telejornal que nós acabamos de comentar. Ou seja, é importante a gente pensar na comunicação, né, todo o processo comunicacional como uma interação social. Ou seja, não existe, vamos pensar numa comunicação em que não haja uma interação. É impossível, uma está colada com a outra. A comunicação por si só, eu estabelecer algum diálogo com alguém, isso me permite dizer que eu estou numa interação social, né? Eu estou interagindo. Então, o conceito de interação, de interagir, é isso, essa troca de informações, seja ela de diferentes tipos, né? Mas está havendo aí essa interação. Dando seguimento aqui, nós temos então que é importante deixar claro alguns elementos que vão, de certa forma, condicionar o quê? A realização de toda a comunicação nessas nossas relações sociais, porque o homem é um ser social. Lembram que nós comentamos no nosso encontro passado. Então, esses elementos que nós vamos observar hoje, né, que são os elementos condicionantes para a comunicação, nós conhecemos eles com uma certa nomenclaturazinha para a gente saber diferenciar. E eu chamei a atenção de vocês nesse slide aqui, né, que todas as informações, olha aqui em cima, onde está escrito atenção, todas as informações, para que elas sejam trocadas, elas precisam de alguém, ó, produzindo, não é isso? Elas precisam ser produzidas. Então, nós temos como primeiro elemento condicionante da comunicação a fonte. Olha aqui, ó, a fonte. O que é a fonte, gente? Ele é a origem, é a gênese, como a gente diz, né? Retomando aí, fazendo uma analogia, um termo bíblico, né? A gênese é a origem de onde vem toda e qualquer informação, ou seja, pode ser de uma pessoa, né? Eu inicio uma interação, pode ser de uma instituição, lembra? A comunicação institucionalizada, não é? Por exemplo, uma empresa de comunicação. Essa fonte, gente, então, é de onde vai iniciar o processo, né, comunicativo. O destinatário, quem é o destinatário, né? É o que vai receber, vai se apropriar dessa comunicação. Pode ser uma pessoa, não é isso? Um público em geral, olha aí, o público de uma comunidade escolar, não é isso? Ou uma massa anônima. Quando eu digo massa anônima, eu tenho que pensar numa sociedade, numa comunidade maior. O outro elemento condicionante que nós temos seria o emissor. Quem é esse emissor? A mesma coisa de eu dizer o que promove esse início comunicacional, não é? Para que as informações elas sejam transmitidas de onde, né, da gênese, da fonte ao destinatário, ou seja, para quem vai receber essa informação. Então, eu preciso de um emissor, ou vocês vão ouvir também essa nomenclatura, ó, emissor ou codificador, que coloque essa mensagem dentro de um código. O que seria esse código? Vamos pensar aqui. Esse código, pessoal, vamos pensar no nosso código, no nosso sistema linguístico, a língua portuguesa, não é? Seja através da linguagem falada,
não é isso? A linguagem dita ou aquela linguagem escrita, eu para isso utilizo o código da língua portuguesa. E aí, professora Edinalva, alguma participação, alguém utilizando o código Sim, através desse canal? Muitas saudações aqui no chat e assim, vale lembrar, por como é importante a participação de vocês, alguns nomes dos alunos que participaram na nosso primeiro encontro, né? Importante. A Cenilda, lá de Espigão, o Leonir lá de Cujubim, que também mandou suas perguntas. E assim, conforme a gente for prosseguindo aqui no nosso segundo encontro, vamos citar também o nome dos alunos que participaram, valorizar esses alunos que participam. Não podemos citar todos, né? Mas em nome de alguns, elogiando aí também os outros. E esperamos a participação dos que já participaram. E você que ainda não mandou seu comentário, não falou ainda conosco, que envie seu comentário. Então, assim como o Leonir, não é isso? Isso. Participem também, que aí ó, a gente vai trocar essa informação e aí a gente vai citar o nome de vocês e a nossa comunicação vai ser cada vez melhor, cada vez mais construtiva, cada vez mais dinâmica, cada vez mais uma interação social. O que a gente quer é isso, é que você aí do outro lado, né, com o seu grupo, participe, mande informações para nós, até para que a gente saiba, para que dê um norte para a gente se o processo comunicativo ele está dando certo aí, se vocês estão compreendendo que nós aqui, os emissores, né, estamos passando informações para vocês. Vamos seguir aqui no nosso slide. Então, nós temos aqui outro elemento condicionante da comunicação, como falamos, né, seria o código. Deixa eu mudar aqui a cor, tá? O código. O que seria o código, gente? Como eu falei, ó, o sistema linguístico, o código linguístico da nossa língua, por exemplo, a língua portuguesa, né? Nós temos o código de sinais, o nosso código linguístico, né, é regido, digamos assim, pela língua portuguesa. Temos também um outro elemento que é o receptor, ou seja, aquele que vai receber essa mensagem e vai decodificar. Então, o receptor eu também chamo de decodificador. Ele recebe, olha que importante essa palavra aqui, ó, ele reconstrói, ou seja, ele processa essa informação que ele vai receber, não é isso? Do outro lado da linha, fazendo aí um gracejo com a linguagem, né? Ou seja, ele recebe a informação, processa de acordo com o que ele conhece de mundo, a visão crítica dele, reconstrói essa mensagem e para que ele possa devolver essa mensagem, né? Para que o ato comunicativo, ele proceda, ele seja dinâmico. Nós temos um outro elemento também que é o canal. O canal, gente, olha aqui, ó, é importante a gente saber, ó, é o meio por onde passa, por onde são transportadas as mensagens, ou seja, todas as informações que são codificadas, né, para que um receptor ou decodificador as receba e reconstrua. Então, a informação, todas as informações que recebemos, tá bom, pessoal? Ela vai ser todo o conteúdo, ela vai ser toda a temática, não é isso? Dessa comunicação. Então, o que nós observamos ali nos slides, né? Que nós temos alguns elementos condicionantes, né? Essa é a unidade, né? O subtítulo que a gente vai estudar no material de vocês e nesse material aí do slide, são os elementos que vão condicionar, ou seja, que vão fazer com que as informações, a comunicação, ela aconteça, né? Essa interação, ela possa passar por esses elementos e ela possa acontecer de forma que a gente se entenda, que a gente se compreenda, que a gente reconstrua, não é? Porque vamos pensar assim, eu recebo informação que vai depender
uma palavra importante também que eu esqueci de falar no iniciozinho, que vai depender do contexto. Como assim do contexto? Vocês pensem num ato, numa situação de comunicação. Eu vou dar um exemplo bem claro assim para vocês, ó. Nós temos um enunciado. Vamos pensar aqui, ó. A porta está aberta. Então, esse enunciado, ele no mínimo, ele pode ter três tipos aí, três situações, três circunstâncias de comunicação. Querem ver só? Se a gente tem uma situação assim, ó, um casal que está discutindo, então, né, tá fazendo uma discussão ali, e aí a moça, né, a moça desse casal, ela diz assim, olha, a porta está aberta. Dependendo da entonação que ela diz, ela está pedindo para esse rapaz, ela está zangada com ele, e ela está pedindo para que ele saia, não é isso? E aí, vamos pensar esse mesmo enunciado, se eu digo assim, ó, eu estou você está aí no colégio, dentro de uma sala, né, da escola, e alguém aparece na porta. Suponhamos que a porta tem um vidro, né, alguém aparece na porta. E aí, quem está dentro da sala diz assim, ó, a porta está aberta, não é isso? O que eu estou pedindo? Para que essa pessoa entre na sala, não é isso? Mas suponhamos que esse mesmo enunciado, ele seja dito numa situação assim, olha, alguém entra, né, numa determinada sala e deixa a porta entreaberta, um pouquinho ali aberta, e essa pessoa começa a sentir frio, tá? Se bem que aqui em Porto Velho é meio difícil a gente sentir frio, né? Mas essa pessoa começa a sentir frio. E aí eu digo para ela, olha, a porta está aberta. O que eu tô querendo comunicar? Olha, é melhor você fechar a porta porque você está sentindo frio. Então, nós tivemos o mesmo enunciado com três situações comunicativas. Ó, a porta está aberta, saia. A porta está aberta, entre. Ou, olha, a porta está aberta, para que você feche a porta para não sentir frio. Perceberam, então, como o ato comunicativo, ele vai depender único e exclusivamente do contexto. Como assim o contexto? Da situação, não é? Da temática, do assunto em que eu estou tratando naquele momento, né? Eu acho que essa é uma das belezas maiores da nossa comunicação, né? A gente, usando o código linguístico, né, nosso, a língua portuguesa, a gente pode aí se comunicar de várias maneiras. Não é isso, professor? E aí, gostou do exemplo que eu dei do ato comunicativo? Ótimos exemplos, professora, facilita ainda mais a compreensão de nossos alunos. E tenho que falar aqui ao vivo que já tem aluno enviando as respostas das atividades. Por favor, não dividam a atenção do conteúdo que está sendo exposto com a realização das atividades, porque eu sei que vocês já querem ir lá respondendo e tal, mas não é bom, porque vai prejudicar o aprendizado de vocês. Vai ter um momento, tem 20 minutos para vocês realizarem as atividades, então aguardem, né? A gente fica feliz com a vontade que vocês têm de aprender, mas pedimos, né, que aguardem o momento da atividade. Isso, até porque para a nossa comunicação aí, ó, para a gente não atropelar, né, a comunicação. E é importante, pessoal, como a professora Dinalva colocou muito bem, é importante que essa interação, esses 20 minutos que vocês terão para realizar as atividades propostas, né, que vocês possam interagir entre vocês, em cada polo, né, na sala na sala de aula em que vocês estão. Então, vamos aguardar um pouquinho aqui, vamos conversar nós primeiro e depois a gente conversa na forma da atividade, ok? Vamos seguir aqui com os nossos slides, então. Nós temos aqui elementos fundamentais da comunicação. Então, olha, quais são eles? Então, vamos retomar só aqui, ó, a fonte, né, a gênese de onde sai a mensagem, o destinatário, para quem eu envio essa mensagem, não é isso? O emissor, ou seja, quem envia a mensagem, receptor, aquele que recebe a mensagem,
o código, né, o código linguístico através do qual eu mando essa mensagem, não é? No nosso caso, o código da língua portuguesa, olha aqui, ó, LP, vou colocar língua portuguesa, o canal, ou seja, o meio por onde eu envio essa mensagem e propriamente dita a mensagem em si, a informação que eu tento passar para vocês. Seguindo aqui com os nossos slides, então, vamos pensar como exemplo o nosso caderno de estudos. Olha ali, ó, ele nada mais que o canal, ou seja, através dele, né, nós vamos encontrar todas as informações codificadas, ou seja, dentro do código, não é isso? Codificada por nós que estamos aqui, nós professoras, estabelecendo esse diálogo com vocês, né? No caso, por mim, eu, aqui, professora Adriana, e professora Dinalva também. Eu, então, seria a fonte, né? Isso, a gênese, de onde está saindo todas essas informações, não é isso? As informações que estão no caderno, né, no material de vocês, que é o canal, não é isso? Elas são codificadas pela professora, por mim, que seria a fonte, né? Isso seria a fonte dessas informações, e você que está aí em cada polo é o destinatário, é para quem eu estou enviando essas mensagens, e você, ao recebê-las, você vai decodificá-las para que você possa compreender tudo que está escrito ou que está sendo dito, né, através da linguagem verbal, né, da linguagem falada. Então, pessoal, aqui, um exemplo claro, também vamos pensar nós aqui, né, nessa modalidade de ensino da EAD. Nós temos aqui um emissor, não é isso? A nossa fonte é esse estúdio, né, de onde eu vou passar as mensagens para vocês, né? Eu envio essas mensagens através do nosso código linguístico, né? Aqui no caso a língua falada, não é isso? A linguagem falada e a linguagem verbal escrita, não é? Nos slides, que a gente tá ao mesmo tempo que está falando, está lendo, está interagindo com vocês. E o canal, não é isso? É a tela, são esses meios de comunicação, como o computador, por onde essas mensagens estão sendo, passando, né? O meio. E vocês aí, em cada polo, são os nossos destinatários. Vocês vão receber essas mensagens, né? Vão lê-las, mesmo sendo na linguagem falada, vocês estão lendo o que nós estamos falando, nós estamos passando para vocês, ou seja, vocês estão decodificando essas mensagens para que vocês possam processá-las, reconstruí-las, e aí o processo de aprendizado, né? O ponto de vista de vocês, ou os pontos de vistas que vocês irão começar a elaborar dentro desse processo aí de reconstrução, né? Para que a nossa comunicação ela possa ser efetiva. Não é isso, professora? Alguma colocação mais você quer fazer? Isso mesmo, professora. É importante, né, falar sobre a importância desses elementos condicionantes, que é uma condição. Para que haja comunicação, há uma condição. Exige-se algo. Exige-se o quê? Que haja esses elementos, que eles estejam envolvidos. E vale também falar a respeito da comunicação, a questão do meio, né, que você precisa. E aí está diretamente ligado ao que você precisa comunicar. E aí, se você olha para o elemento da comunicação, se você presta atenção, qual que é o seu destinatário? Então, você vai comunicar melhor. Se eu conheço o meu destinatário, se eu penso nesse elemento da comunicação que é o destinatário, o meio que eu vou comunicar, eu terei mais sucesso na minha comunicação. Porque às vezes eu quero comunicar algo a alguém e não me preocupo com o canal que eu vou transmitir essa mensagem, não me preocupo com o destinatário. E aí eu passo uma mensagem que não vai ser compreendida, então eu não vou ter a comunicação, eu não vou conseguir comunicar. Então, quando você conhece esses elementos da comunicação, teoricamente, porque você já conhece no senso comum, você consegue comunicar melhor. Você consegue fazer com que o que você quer falar
seja entendido, porque se não for entendido, então não há comunicação. Muito boa a colocação que a professora Dinalva fez, ou melhor, as colocações que a professora Dinalva fez, porque a nossa preocupação, sim, com o contexto e com a maneira como vamos transmitir, não é, as mensagens, ela é fundamental para o processo comunicativo ele acontecer. Pensem eu gosto muito de ir citando exemplos, porque eu acho que assim vai ficando mais claro para a gente. Pensem num médico, né? Vamos pegar um exemplo assim, no médico em que ele vai fazer uma palestra, né? Uma comunicação sobre determinada doença. Só que essa palestra que ele vai proferir, né? Ele está voltando, ele vai ser voltada para um público, para o público em geral, para o povo, né? Para leigos, que a gente diz, né? Pessoas comuns do dia a dia que não são médicas, ou seja, não participam muitas vezes do mesmo tipo de linguagem, né? Porque às vezes tem uns termos médicos que a gente não entende nada, né? Nós que somos leigos. E aí esse médico, né? Ele não se preocupa com os termos dentro do código linguístico, né, do código da língua portuguesa, mas ele não se preocupa quais as palavras, qual a escolha, né, que ele vai fazer, porque ele não está se preocupando com o contexto de interação. Ou seja, ele tem que pensar assim, olha, se eu vou fazer uma palestra para um público de leigos, né, pessoas comuns que não são médicas, o que ele tem que fazer? Ele tem que adaptar toda essa fala dele, esse discurso dele, a um vocabulário, né, isso principalmente, que essas pessoas, os ouvintes, né, que vão assistir a palestra dele, a fala dele, para que essas pessoas entendam, para que a comunicação, ela realmente aconteça. E aí suponhamos que esse médico, né, ele vai e usa na fala dele termos muito difíceis, né? Termos técnicos, científicos, né? Aqueles elementos ali da linguagem, né? Voltada ali para a medicina em si, ninguém vai entender nada, ou seja, a comunicação ela vai ficar lacunar. Ou seja, as pessoas não vão compreender, não é isso, professora? Mesmo. E acho que a gente já teve o exemplo. Às vezes a pessoa vai assistir uma palestra, uma mesa redonda e sai de lá assim com aquela opinião. Nossa, o palestrante é muito inteligente. Eu não entendi nada do que ele falou. Não, você não entendeu nada. Isso não elimina que ele seja inteligente, mas ele não soube adequar o conhecimento científico que ele tem, que ele adquiriu através de muitas leituras, ao público, né? A um público que não era um público específico, não era o da área, não eram alunos da área que já estivessem no final do curso, talvez fossem alunos que estivessem iniciando o curso, ou pessoas, a comunidade aberta, porque às vezes a palestra para a comunidade aberta, então vai ter ali diferentes tipos de pessoa. E aí precisa que essa comunicação, que esse conhecimento seja adequado. Então não elimina a inteligência do palestrante, mas elimina a adequação. Não foi adequado. E é interessante retomar aqui, professora, a questão dos exemplos que você está dando, que isso facilita. Você está adequando a comunicação, você está adequando as teorias da comunicação ao nosso conhecimento, para que nós possamos entender, né? Quando cito os exemplos, e os alunos lá de Espigão comentaram, né, que os exemplos estão sendo muito bem expostos, né, que está facilitando a compreensão. E aí eles colocaram aqui também que para que exista uma fonte, é necessário que tenha um fato, né? Um fato que seja gerador dessa fonte, que dê origem aí a uma comunicação, a algo para ser comunicado. Olha, pessoal, muito obrigada aí pela participação de vocês e
É isso que a gente está fazendo aqui, procurando, né, fazer o melhor, procurando ser o mais claro possível, né, isso, que as nossas informações aqui, que o nosso diálogo, ele se dê de forma efetiva, ele se dê de forma clara, de forma prazerosa. Nossa, eu fico muito feliz, aliás, ficamos muito felizes com essas colocações de vocês, com a manifestação de vocês aí do outro lado. Continuem, viu? A gente está esperando. Vamos seguir aqui com a nossa aula, né, com os nossos slides. Então, nós temos aí a comunicação, ela tem que ser entendida, gente, não apenas como essa transmissão de informações. É isso? Nesse caso, aí se entendemos a comunicação só como transmissão de informações, qual seria o principal elemento assim que vai condicionar, né, o principal elemento condicionante da comunicação? E aí nós teríamos o canal, não é isso? Através, por onde aí essa comunicação, essa transmissão, ela vai se passar. Ou seja, quem transporta todas essas informações codificadas, não é isso? Se esse canal, pessoal, ele funcionar bem, então, claro, entendendo a comunicação como transmissão de informações. Então, se o canal funcionar bem, então a comunicação vai se realizar. Essa concepção, né, essa maneira de entender, de interpretar a comunicação, ela está presente na teoria da informação. Vamos seguir aqui com o slide, então. Essa teoria, então, vai pensar a comunicação, né? A comunicação, ela vai acontecer como? Quando a mensagem, ela chega de onde? De uma fonte, né, isso? E ela chega a um destinatário sem ruídos, ou seja, sem interrupções, sem nada que atrapalhe a chegada, né, da fonte até ao destinatário. Então, entendendo a comunicação dessa forma, a comunicação ela vai se dar, né, ela vai ser um processo linear, ou seja, um processo reto, contínuo, que começa aonde? Na fonte e vai terminar, né, no nosso destinatário. Ou seja, é importante dizer que, entendendo a comunicação de acordo com essa teoria, pessoal, não vai haver interação. Aí nós não vamos estar entendendo a comunicação enquanto uma interação social. Então, vejamos, é um pensamento, uma teoria, tá, que pensa, que valoriza, como está ali no slide, né, vai valorizar a mensagem, o canal, mas sem essa interação. Eu vou chegar lá, vou passar a mensagem, vou ler, por exemplo, uma mensagem e para que ela chegue no destinatário sem nenhuma interrupção, sem o destinatário, por exemplo, questionar alguma coisa, reconstruir alguma coisa. Ele só vai receber. Então, essa teoria prioriza isso. Então, vamos dar uma olhadinha num gráficozinho que tem aqui. Antes, pessoal, de chegar no gráfico, né, nós temos quem é o criador, digamos assim, dessa teoria da informação, não é? É uma teoria, ó, importante falar, uma teoria matemática, ou seja, ela é mais objetiva, digamos assim, né? Ela foi criada nos Estados Unidos, ali na década de 40, né, 1940, por Claude Shannon. Ele é um engenheiro, né, de uma empresa de comunicação, e qual o interesse ao pensar a comunicação dessa forma, né, essa teoria da informação? O interesse das pesquisas desse teórico, né, desse matemático, era justamente baixar os custos dessa empresa para aumentar, olha aqui, ó, a eficácia do processo comunicativo. Ou seja, o que interessa, o que é fundamental nessa teoria é justamente que a mensagem ela chegue, né? Sem interrupções, sem aí, para nós que somos linguistas, né, não funcionaria muito, porque a comunicação, ela tem que ter essas intervenções, ela tem que ter essas chamadas, que a todo momento eu paro, e aí, professora Edinalva, como é que tá, o pessoal está participando? Até para que né, para que nós aqui, a gente tenha um norte. A gente precisa do feedback de vocês para seguir com a nossa interação. Por quê? Porque a gente pensa
comunicação enquanto uma interação social, diferente dessa teoria aqui. Não é isso, professora? Quer fazer alguma colocação? Isso mesmo, porque tem, né, os diferentes tipos de entendimento de comunicação. Então, assim, existe a comunicação sem retorno, sem resposta, né? Comunicou algo, você recebeu a mensagem, mas não vai responder se você entendeu, se você não entendeu, a quem endereçou a mensagem é você. Não é o nosso ideal aqui na nossa aula, né? Mas existe esse tipo de comunicação, né? Até porque a nossa aula, pessoal, lembra aí o nome da nossa disciplina? Teorias da comunicação. Então, embora nós vejamos a comunicação, nós entendamos a comunicação como uma interação, né? Isso, social. Para que a gente possa interagir, a gente tem que passar todas essas outras teorias, essas formas de pensar, de entender a linguagem, né? A comunicação humana. Vamos seguir aqui, então, né? Essa teoria, então, ela apresenta, olha que interessante, um gráficozinho onde eu tenho, ó, é o circuito que eles chamam de circuito clássico, o circuito padrão, né? Isso eu tenho a fonte, tá? Essa fonte, ela de onde sai a mensagem, aquilo que eu quero passar, né? Isso, essa mensagem, ela é, ó, olha aqui, ó, codificada, então, é isso? Ela vai passar por um meio, ou seja, o canal, para chegar até o destinatário, o receptor, né? Isso, ó, receptor, destinatário, que vai fazer o que com essa informação? Ele vai decodificar, vai ler, né, vai receber essa informação. Vocês percebem que não tem nenhuma quebra, nenhuma interação aqui. Ela vai, ó, ela segue linearmente. Vocês estão percebendo, ó, de forma linear. Então, essa teoria prioriza, então, a mensagem que chega até o destinatário, né? Vamos observar mais uma forma de entender a comunicação. Aí nós temos que, antes de passar para outra forma de entender, ó, então, essa comunicação como processo relacional, não é isso? Deixa eu colocar aqui numa cor diferente. Essa comunicação enquanto interação social, não é isso? Entre a fonte e o destinatário, essa informação, ela precisa ser o quê, ó? Compreendida. Então, para a teoria da comunicação vista só como um processo contínuo, linear, né, o principal condicionante, né, o principal elemento, nesse caso, vai ser a linguagem, uma outra forma de pensar a comunicação, onde nós temos a fonte, não é isso? Quem vai receber essa mensagem, e nós temos um destinatário. E esses dois aí, essa fonte, né, de onde sai, quem emite essa mensagem, eles se relacionam. Então, o que a gente pode dizer? Ó, vamos seguir, né? Que a comunicação acontece quando o destinatário, né, isso, quem vai receber essa mensagem, ele entende, ou seja, ele absorve a informação que é produzida pela fonte, né, e se relaciona com essa, ou seja, ele reconstrói e ele é capaz, nessa reconstrução, olha aqui que interessante, produzir, emitir uma resposta. Então, essa é outra maneira de perceber, olha, a comunicação aqui, ela vai ser um processo, ó, não linear, como na teoria anterior que nós vimos, mas vai ser um processo circular de interação. Esse processo circular surge de onde? Olha aqui, ó, na fonte, né, isso, na gênese, até chegar ao destinatário, que por sua vez, esse destinatário, ó, vai dar o retorno. Então, ela vai voltar, né, isso? No processo interacional, ele recebe o destinatário, reconstrói, né, produz a sua resposta e retorna com essa resposta. Então, aqui não é mais priorizado só eu emitir a informação, né, como aquela primeira teoria, aquele circuito ali linear, não é isso? Que você passa a informação, quem está do outro lado a recebe e pronto. Aqui não, aqui é um movimento mais circular. Alguém emite a informação, né, sai da fonte, né,
Quem recebe, o destinatário, processa essa informação, reconstrói o que ele ouviu, né, de acordo com o ponto de vista dele e devolve. É o que, mais ou menos, nós fazemos, não é isso, professora Edinalva? Isso mesmo. Nós passamos ali informação para vocês, vocês processam essas informações e vocês dão um feedback, ou seja, vocês dão a resposta de vocês. A primeira teoria, professor, está ligada bastante à questão da informação, que você só informa algo, né, e não tem um retorno. Então, não há uma criticidade do assunto que lhe foi passado. Você recebe a informação e não se posiciona, né, a respeito. Então, bastante nós falamos da questão da informação na nossa primeira teleaula, de você ser crítico, né? Então, essa primeira teoria, ela meio que silencia essa criticidade que nós tanto falamos, porque você não responde, você só recebe. Então, quando nós vamos para essa segunda teoria da informação, a gente já começa a observar que há aí uma liberdade para você se posicionar e responder. Exatamente. A criticidade, gente, é fundamental para que a interação social, a gente possa dizer que ela foi efetiva. Porque eu só receber uma mensagem, por exemplo, eu leio um livro, né? Só lendo o que aquele livro está passando de informação, é diferente se eu leio aquelas informações do livro e eu processo essas informações e reconstruo e emito o meu ponto de vista, a minha visão crítica em relação àquilo que eu estou lendo. Muito boas as colocações que a professora Edinalva fez agora. Vamos seguir aqui com os nossos slides. Então, o conceito de que a comunicação se realiza em um circuito, né? Esse circuito que ele é circular, ele vai, a mensagem vai e a gente tem um retorno. Ele foi construído, né, todo esse conceito pela teoria da comunicação da escola de Palo Alto. Tá? Da mesma época lá da primeira teoria, né, de 1940, não é isso? Mas essa escola aqui de Palo Alto, ela é formada por um grupo, olha aqui que interessante, ó, multidisciplinar. Olha aqui, ó, a palavrinha-chave que a professora Edinalva acabou de colocar para vocês, ó, essa visão crítica, não é isso? Essa visão de que eu recebo toda e qualquer informação, mas eu processo essas informações de maneira que eu possa reconstruí-las e aí sim emitir o meu ponto de vista, a minha forma de ler, digamos assim, todas essas informações. Vamos seguir aqui? Então, nós temos como quadro, assim, para a gente visualizar melhor, então, nós temos a fonte, não é isso? De onde sai a mensagem, né? A gênese da mensagem. Essa mensagem ela vai passar por um canal, né? Que para chegar até ao receptor, a esse destinatário, né? Eu tenho que passar por um canal. E esse destinatário, pessoal, ele vai decodificar, né? Isso, as informações, ou seja, vai lê-las. E olha aqui, ó, que detalhezinho, ó, ele vai, ó, retomar, né, essas informações, vai lê-las, vai emitir uma visão crítica, né, a criticidade e devolve ali, ó, para onde surgiu essa informação, para essa fonte. Ou seja, você ler algo e criticar. Quando a gente fala em criticar, gente, criticidade não é só falar mal, né? Às vezes a palavra ela tá muito colada, né? Criticar, falar mal. Não necessariamente. Criticar no sentido de transformar as informações, né? E emitir sua opinião, seus argumentos, sua maneira de visualizar. Quer colocar alguma coisa, professora, antes da gente passar com os slides? Já comentamos nessa questão da crítica aqui, e é interessante pensarmos também essa questão de você receber a informação e se posicionar, né? Fazer uma relação entre a informação que você recebeu e a experiência que você tem, o que você já conhece,
além dessa informação que você recebeu. Então, por exemplo, no jornal que você assiste todos os dias, que está falando de coisas atuais, de política, de economia, você recebe a informação e às vezes se posicionou ali contra ou a favor a algum posicionamento do governo, a alguma questão econômica, e aí você só recebe e já aceita ali a informação que lhe foi passada? Não, você precisa relacionar essa informação com outras informações que você já tem, com experiência de vida que você já tem, e aí se posicionar e verificar se, de fato, o que foi passado corresponde, certo? Então, pessoal, ó, uma outra forma da gente pensar a comunicação, vamos aqui no slide comigo, ó. Diferente das outras teorias, não é isso? Então, as situações anteriores, onde nós tínhamos um processo linear, não é isso? E um processo circular. Esses processos, né, eles são fechados. Eles vão e voltam entre a fonte e o destinatário. Estão vendo aqui, ó? Então, são fechados. Uma outra forma de pensar a comunicação, né, de pensar o processo comunicativo, é um circuito mais aberto, ou seja, mais imprevisível. Olha que palavra interessante. Ou seja, como eu recebo essas informações, como eu vou processá-las e o que eu vou emitir em relação a elas. Vamos só dar uma olhadinha então no gráfico, bem rapidinho, ó. Eu tenho aqui, ó, uma fonte, né, de onde sai a mensagem, que passa por um canal, o mesmo processo, ó, o receptor, sendo que esse destinatário, olha aqui, ó, ele é múltiplo. Vocês estão percebendo, ó? Ele recebe e ele vai jogar essas informações, ó, de maneira aberta, ou seja, ele decodifica, ele reprocessa, ele recodifica, não é isso? Ó? Ele devolve uma mensagem, uma resposta, né? Que essa resposta ela vai ser novamente decodificada, recodificada, não é? E até voltar para a fonte e continuar, ó. Ou seja, é um fluxo mais aberto, onde vai envolver não só um destinatário, uma mensagem propriamente dita, mas várias aí formas de pensar. Seguindo aqui com os nossos slides, então, nós temos, ó, as informações, não é isso? Então, várias formas de pensar e como se processam essas informações, tá? E essas informações, elas são produzidas, reproduzidas e interpretadas, também recriadas nesse circuito aí aberto. Então, elas não vão ser mais as mesmas informações, porque elas vão estar no processo circular, não é isso? Então, para que a gente entenda aí que o processo comunicativo ele se deu, desculpa pessoal, também eu tenho que pensar, ó, no contexto, não é isso, professora? Isso mesmo. Então, você precisa sempre estar preocupado com o que você vai comunicar e para quem você vai comunicar, certo? A comunicação, ela é importante na nossa vida em todos os momentos. E aí, nós já falamos bastante aqui da comunicação, do receptor, de quem envia a mensagem. E aí você precisa se preocupar com quem vai receber a mensagem, compreender essa mensagem para que você possa repassá-las, certo? Então, eu convido vocês agora para fazerem a atividade de sala, certo, professora? Pessoal, eu quero pedir desculpas aqui, eu estou com problema na garganta, tá ok? Nós vamos então agora dar uma paradinha para que vocês comecem a fazer a atividade e depois a gente retoma com as nossas informações. Então, sigam aí, se comuniquem, interajam aí que a gente já volta para resolver fazermos os exercícios juntos, tá bom? Até lá!